Boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor e doutrina da Palavra de Deus. Agradecemos aos irmãos pela companhia dos irmãos que estão nos acompanhando aí virtualmente. Tenham certeza que tudo o que nós estudamos aqui é para a sua santificação e o engrandecimento e edificação da igreja como corpo de Cristo. Amém? Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão acompanhando aí as doutrinas. Queremos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas, pelo nosso retorno agora, dia 2, no próximo domingo. Agradecer a Deus pela saúde dos irmãos, pedir a Deus também pela nossa irmã Nésia, que não está bem, ela não está com Covid, graças a Deus, mas pediu que os irmãos estejam orando por ela, tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar agora, em seguida nós vamos passar para o nosso estudo de hoje, que é a continuidade do estudo das profecias no livro de Êxodo, tá bem? Convido os irmãos a baixarem suas frontes. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela grande oportunidade que Tu nos concede de estarmos, Senhor, em Tua presença para honrar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos concede de aprendermos um pouco mais das Tuas palavras, a fim de que possamos ser edificados, Senhor Deus, como corpo de Cristo. Pai de amor, que o Teu Santo Espírito possa preparar os nossos corações, as nossas mentes, para aprendermos de bom grado a Tua palavra, sermos praticantes e não somente ouvintes. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Nésia, cura, Senhor Deus, as suas enfermidades, as suas dificuldades, ser com todos os idosos, ó Pai, da nossa igreja. Pai de amor, abençoa o nosso retorno agora no dia 2, para que possa redundar para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te suplicamos desde já agradecidos. Amém. Ok, irmãos, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Ezequiel, que nos trará um louvor, e em seguida nós entraremos então com o estudo de hoje. Até mais.
bem? Bem-vindos de volta, meus irmãos amados. Nós vamos estudar hoje sobre um outro elemento do tabernáculo, como nós temos feito já há algumas semanas, né? Nós temos feito uma série de estudos que nós denominamos como um novo olhar para as profecias e trazemos hoje para os irmãos um ensinamento muitíssimo importante de um elemento que pouco se fala, né? Que é o véu, a construção do véu que separava os dois ambientes do tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos. Esse véu, ele tem uma grande importância para o povo de Israel e também e muito mais para o cristianismo. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 31, aliás, no capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35. E o versículo 31 vai nos dizer o seguinte: depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Aí está a leitura de hoje, de Êxodo, nesse novo olhar das profecias. Os irmãos viram aí a determinação de Deus, a ordem de Deus para Moisés, para a fabricação do véu. O véu separava o lugar santo do santo dos santos. E agora nós vamos trazer esse slide aos irmãos, apenas para os irmãos recobrarem aí a lembrança de como era o tabernáculo por dentro. Nós temos aí nessa primeira seta, azul, o lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e o propiciatório por cima, que são os 2 querubins cobrindo a Arca da Aliança. Este véu de azul era o véu que nós acabamos de ler. Ele separava o Santíssimo Lugar do lugar santo, onde ficava o altar do incenso, a mesa da proposição com os pães da proposição e o candelabro ou menorá, como nós conhecemos. Então o véu ele tinha uma importância muito significante para o povo de Israel. Deus determinou que fosse feito este véu para que separasse a glória dele, onde ele se manifestava, do pecado do povo. E esse véu ele era tão importante que o sacerdote só poderia passar por ele uma vez por ano. Numa celebração que hoje se conhece como Yom Kippur, o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, pelo pecado dos sacerdotes, pelo pecado da família dos sacerdotes. Então, tem um significado imenso, tanto para o povo judeu, quanto para o povo cristão. Para o povo judeu e para todos nós, de uma forma geral, o véu significava a separação entre a glória de Deus, ou seja, entre a sua santidade e o pecado. Nós podemos ver essa alusão da separação de Deus através da palavra do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí está o sentido da separação do véu. O véu fazia separação entre a glória de Deus e os nossos pecados. E aqui nós trazemos para você
3 ensinamentos de muita grandeza, de muita importância, principalmente para você que ainda não tem certeza da sua salvação. Observe o seguinte: Deus, antes de criar o mundo, ele já havia preparado, já era parte do seu coração, criar o homem para que o homem tivesse uma estreita comunhão com Deus, para viver em comunhão com Deus. Esse foi o objetivo de Deus quando criou o mundo, ou antes de criar o mundo, ele já havia planejado isso. A Bíblia diz que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja o objetivo de Deus antes mesmo de criar o mundo. Deus queria que nós vivêssemos com ele em harmonia, de forma santa e irrepreensível. E era assim que Deus agia com Adão e Eva logo no início. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, que Deus passeava no jardim para conversar, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden. Porque ali no jardim do Éden manifestava-se a glória de Deus. E a glória de Deus não poderia estar em união com o pecado. Então Deus expulsou Adão e Eva, a fim de que eles ficassem separados da glória de Deus. Mais um simbolismo do tabernáculo. O tabernáculo simboliza, o véu simboliza exatamente isso. A separação da glória de Deus, onde se manifestava ali a glória de Deus, do pecado do povo. E nós encontramos isso, essa doutrina, numa palavra de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É isso que significava o véu, a nossa separação da glória de Deus. E essa separação da glória de Deus nos trouxe um prejuízo muito grande, que foi a morte eterna. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a herança do pecado e nascemos morto espiritualmente. Paulo também diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, quando ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 3 ensinamentos rápidos que eu quero passar para você, que é justamente esse. Primeiro, Deus te escolheu antes da fundação do mundo para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Segundo, por Adão e Eva pecar, todos nós fomos separados da glória de Deus, porque os nossos pecados nos separam da glória de Deus. E o resultado dessa separação é a morte eterna. E a única maneira de um homem se achegar diante de Deus era através do trabalho do sacerdote. O sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos através do véu, que nós acabamos de ler, e fazia ali a expiação. É o que se chama hoje, o que se conhece hoje como Yom Kippur. Ele fazia a expiação pelo pecado do povo. Ele imolava alguns animais, pegava o sangue desses animais e aspergia sobre o propiciatório, ali no meio dos 2 querubins, onde ficava a glória de Deus, a fim de que esses pecados fossem perdoados. Nós encontramos isso em Êxodo, no capítulo 30, versículo 10, que lemos assim: e uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. E era necessário, meu irmão, que fosse feito essa expiação todos os anos, de geração em geração. Quando Jesus veio ao mundo, ainda era feito essa expiação. Na verdade, essa expiação
ela perdurou até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos, numa guerra entre os judeus e os romanos. Quando isso aconteceu, eles pararam de fazer a expiação no templo, no santuário. Mas até lá, a expiação era feita anualmente. E se dependessem deles, fariam até o final dos tempos. Por quê? Porque os judeus seguiam a Torá e seguiam o costume de fazer expiação uma vez por ano, chamado Yom Kippur, porque eles não receberam a Jesus como Salvador de suas vidas e não entenderam que Jesus foi o Cordeiro Pascal que se ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas, apenas uma vez para sempre, para que não fosse mais necessário fazer esse tipo de sacrifício. Mas vamos voltar então ao véu. O véu então representava a separação de Deus, da glória de Deus que é santa, com o pecado do homem. Este véu, inicialmente, ele media 4,5 metros de altura, que era o tamanho da tenda do tabernáculo lá no deserto. Não poderia ser tão grande. Mais tarde, com o desenvolver da história, eles alcançaram Canaã, e depois surgiram os juízes, depois dos juízes surgiram os reis de Israel. Davi prometeu construir um templo para Deus, não conseguiu, porque Deus não permitiu, e permitiu que Salomão, seu filho, construísse o templo. A construção do templo de Salomão tinha 30 côvados de altura, e a cortina foi feita nesse tamanho. A cortina não, o véu foi feito nesse tamanho. Eles fizeram uma réplica do tabernáculo lá dentro para manter de forma fiel as determinações de Deus. O véu então possuía 13,5 metros de altura e, segundo os historiadores, ele possuía 10 centímetros de largura. Ou seja, eu não consigo imaginar como é que um tecido pode ter 10 centímetros de largura. Mas, de acordo com o Êxodo, era de linho torcido. Então, eles faziam esse tipo de renda para que o véu não se rasgasse com facilidade, pelo seu tamanho e para representar um trabalho perfeito diante de Deus. Nós vamos encontrar essa referência do tamanho do templo e, respectivamente, do tamanho do véu, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 2, que nos diz assim: E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Está aí, então, o tamanho do templo que Salomão construiu, da casa para o Senhor, para Deus que Salomão construiu. E o véu acompanhava a sua altura. Na época de Jesus, ainda existia o véu dentro do templo, só que ainda maior, porque Herodes mandou ampliar o tamanho do templo de 30 para 40 côvados, obviamente para favorecer a ele de forma política. Aí não teve o objetivo de agradar a Deus, mas de forma política. Quem nos diz isso é um historiador judeu do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um sacerdote lá de Israel. E no primeiro século ele escreveu toda a história, ou pelo menos tentou escrever o máximo que ele podia da história do povo judeu. E Flávio Josefo diz que Herodes mandou ampliar o templo para 40 côvados, elevando a altura do véu para 18 metros de altura e aumentando a sua espessura para 12 centímetros. Segundo escreve Flávio Josefo, na sua obra A História dos Judeus, ou A História dos Hebreus, o véu ele não podia ser rasgado nem por uma junta de bois, ou nem por 2 cavalos. Mesmo que 2 cavalos puxassem um do lado do outro, não seria possível rasgar o véu, de tão forte que o véu era. Apenas para os irmãos terem uma ideia. Muito bem. Quando Jesus foi crucificado, minutos antes de Jesus morrer,
Jesus bradou em alta voz e disse: está consumado. Essa palavra de Jesus escrita no Novo Testamento, em grego koiné, é pronunciado como tetelestai, está consumado. Quando Jesus bradou e entregou seu espírito ao Senhor, houve um grande terremoto. A palavra diz que houve trevas e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 50, que nós lemos assim: e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus bradou, entregando o seu espírito. O que é que isso significa, esse rasgar do véu? O simples rasgar do véu, para os judeus, foi algo sobrenatural. Porque se nem 2 cavalos, com toda a sua força, conseguiria rasgar o véu ao meio, como é que o véu se rasga com um terremoto? Aquilo para os sacerdotes foi assombroso, mas para o cristianismo nos traz verdades fundamentais da nossa fé. Verdades que eu gostaria de compartilhar com você, de pelo menos 5 delas. A primeira verdade com o rasgar do véu: não haveria mais um lugar específico para se adorar. Não haveria mais um lugar onde pudesse dizer, nós só podemos adorar o Senhor naquele lugar. O véu se rasgou, abrindo uma passagem para que o homem pudesse se aproximar de Deus. E agora não no lugar específico, mas em qualquer lugar. Jesus já havia ensinado essa doutrina para a mulher samaritana, quando ele encontrou a mulher samaritana lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana indagou qual o lugar que deveria adorar, lá no Monte Gerizim, que era lá em Samaria, ou no Monte Moriá, onde o templo foi construído lá em Jerusalém. E Jesus falou que nem um lugar e nem outro, porque o Senhor estava procurando quem o adorasse em espírito e em verdade. Lá em João, no capítulo 4, versículo 23, nós encontramos Jesus dizendo assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos que assim o adorem. Então não existia mais, não haveria mais um lugar específico para adoração. Você pode adorar ao Senhor em qualquer lugar. Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não era o templo de Jerusalém, não era no Monte Moriá, nem no Monte Gerizim que deveria se adorar ao Senhor, mas em qualquer lugar onde você estiver. É claro que Jesus criou a igreja para que nós, como corpo de Cristo, nos reuníssemos na igreja e adorasse ao Senhor. Foi esse o objetivo de Jesus criar a igreja. Essa ideia equivocada de que não é necessário ir para uma igreja, é desnecessário adorar na igreja, é desnecessário ser membro de uma igreja, isso é uma ideia equivocada. Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, os irmãos vão ver aí os ensinamentos sobre a fundação da igreja de Cristo, e por aí até o livro de Apocalipse. Então a ideia de que não é necessário uma igreja é uma ideia equivocada. Mas vamos retornar às nossas 5 verdades, às nossas 5 lições desse rasgar do véu. Primeiro, então, era que não era necessário mais um lugar específico para adoração. Não mais no Monte Gerizim para os samaritanos, não mais no Monte Moriá para os judeus, mas no seu coração. É no seu coração que você deve adorar ao Senhor, independentemente
do lugar que você estiver. Mais um ensinamento, mais uma verdade. A segunda, não haveria mais necessidade de um dia específico para o perdão de pecados, como por exemplo o Yom Kippur. Não era necessário mais esperar uma vez no ano para se pedir o perdão. Nós podemos fazer isso a qualquer momento. Veja, essa é a segunda verdade. E João escreve isso de uma maneira muito clara na sua primeira epístola universal, 1 João capítulo 1, versículo 9, que ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Nos purificar de toda a injustiça. Então, a qualquer momento nós podemos chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E como é que nós podemos fazer isso? O Senhor Jesus dá uma dica muito importante da maneira pela qual nós podemos fazer. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou no teu aposento, e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. O Senhor pode nos redimir dos pecados. Basta nós confessarmos os nossos pecados. E para isso não é necessário ir em lugar nenhum. Nós podemos fazer isso dentro do nosso quarto. E o nosso Pai que está em secreto, ou seja, está no Santo dos Santos, ele nos perdoará. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que nós temos condição de nos aproximar agora diante de Deus com o rasgar do véu. Não precisamos esperar mais nenhum período, nenhum dia específico, nenhum dia de festa. Podemos fazer isso em qualquer momento e podemos fazer isso sem mediador, que é o nosso terceiro ensinamento. Não haveria mais necessidade da mediação de um sacerdote. A expiação do pecado dependia do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava lá no véu, no ambiente chamado Santo dos Santos, para fazer a expiação. Agora, para que nossos pecados sejam perdoados, nós não precisamos mais de mediador nenhum, além de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador para sempre. Isso Paulo nos ensina a sua primeira carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a figura de um mediador que possa interceder pelo perdão dos pecados nossos não existe mais. Esse mediador é Jesus Cristo. Quarto ensinamento. Somente através da vida de Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao Pai. De uma certa forma, e agora tipologicamente falando, aquele véu construído no Antigo Testamento apontava para Jesus. Porque se o sumo sacerdote ele se aproximava da glória de Deus através do véu, nós podemos nos aproximar de Jesus, de Deus através de Jesus. É o que ele nos ensina na epístola, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tipologicamente, Jesus é o nosso véu. Quinta verdade: não haveria mais necessidade de sacrifícios para que a gente alcance a salvação, alcance o perdão dos nossos pecados. Não era necessário mais, e não é mais necessário, matar nenhum cordeiro, como era feito lá no Antigo Testamento, na celebração do Yom Kippur, ou antes disso, em qualquer situação que o povo pedisse para o sacerdote apresentar o povo diante de Deus, as suas petições, não era necessário mais matar nenhum sacrifício. Paulo ensina isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, meu querido irmão, não adianta ser bonzinho, não adianta ser honesto, não adianta fazer o bem, não adianta respeitar as pessoas, porque nada disso tem valor diante de Deus, se não for, obviamente, de coração. Mas mesmo que seja com muita sinceridade, não é isso que vai te salvar, porque só existe uma maneira de se achegar a Deus, como nós aprendemos anteriormente agora, que é através de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos. A nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. E aí Paulo diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não adianta bater no peito e dizer, eu sou bonzinho e por isso vou para o céu, porque você não vai para o céu, se você não aceitar a Jesus. Tá bom? Fique com esse aprendizado. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, versículo 9, dizendo, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo tu e a tua família. Então só existe uma maneira de você ser salvo, é confessando a Jesus, não é fazendo obras, porque as obras não salvam ninguém, ok? Esses são os ensinamentos que nós podemos tirar do rasgar do véu. E Jesus Cristo, nós podemos dizer, que Ele é e foi o nosso véu. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, nos ensina o seguinte, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de Jesus, quando Jesus entregou seu corpo lá na cruz e entregou seu espírito, o véu se rasgou, simbolizando que nós temos acesso ao santuário de Deus, ao lugar secreto, através da vida e do sangue de Jesus Cristo. Este é o lindo ensinamento que nós podemos ter do rasgar do véu. E quando nós tiramos esse ensinamento, nós aprendemos na palavra do Senhor que nós não precisamos, nós já vimos isso, nós não precisamos mais de intermediário, porque nós somos até considerados pelo Senhor como sacerdotes. Nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, se achegando diante do Senhor. Pedro ensina isso na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como sacerdote, nosso dever é ser luz para as trevas, mas um dos nossos privilégios é ter acesso direto com o Senhor Deus, é ter acesso direto com o santuário, com o lugar secreto. Então este é o significado tipológico do rasgar do véu. O rasgar do véu significa acesso à glória de Deus, reconciliação do homem, que antes não podia se achegar a Deus. Tá certo? Espero que os irmãos tenham gostado desse significado profundo do rasgar do véu. E no futuro, quando o Senhor Deus voltar para nos buscar, quando o Senhor Deus voltar para remir o povo judeu e aqueles que se arrependerem na sua segunda vinda, não haverá mais véu, não haverá mais nada que nos separe da glória de Deus. João, quando escreveu o Apocalipse, nos ensinou isso no capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No futuro, nós estaremos todos no tabernáculo de Deus, juntos com o Senhor, sem um véu para nos separar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conceda ao irmão sabedoria para entender que a salvação não é através das obras, a salvação é pela graça. Para aprender que não é necessário mais um lugar específico para se adorar ao Senhor. Não é necessário mais um dia específico para se pedir perdão. Você pode pedir perdão até dentro do seu quarto. Não é necessário mais um mediador como um sacerdote, um sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sacerdote e nós somos considerados povo sacerdotal. Nós podemos pedir perdão pelos nossos próprios pecados. Nós precisamos aprender que nós podemos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos, ou no lugar secreto, porque o Senhor nos permitiu essas bênçãos. Nós precisamos aprender, irmãos, que com a vida de Jesus Cristo, através da vida de Jesus Cristo, nós podemos ter novamente comunhão com Deus, uma comunhão que foi quebrada através de Adão e Eva, e por isso nós ficamos separados da glória de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa a cada momento estar edificando a sua vida para a honra e glória do seu nome. Amém? Um beijo no coração dos irmãos. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto e passando a palavra para a equipe de louvor. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que nós podemos aprender, Senhor Deus, um pouco sobre o véu. Ó Pai, abençoa os nossos irmãos, que o teu Santo Espírito possa ter colocado em seus corações o real significado do rasgar do véu e a possibilidade que nós temos de nos achegarmos diante de Ti, da Tua glória, através, ó Pai, do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Nós convidamos você agora a louvar ao nosso Deus, cantando essa canção alegre e feliz que diz que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Que você aí na sua casa, na sua família, com certeza a glória do Senhor está aí também. Então cante conosco.